Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Tudo isso que a gente está falando é meio que um pouco do que a gente está falando, esse lance de mente inquieta. Porque eu acho que a palavra perfeita é inquietação da mente, né? Inquietação. Ela está sempre inquieta, ela está sempre sendo testada. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que nascem com essa inquietação. Porque o que é uma mente inquieta? É uma mente que tem mais pensamentos que a média, numa velocidade maior que a média. Isso é É o genético? tal, isso é genético. É mesmo? Isso tem um componente genético. Não existe um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu nem gosto de chamar de déficit de atenção, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque são pessoas que, diferente, assim, déficit parece que é sempre ruim. Para baixo. Para baixo. E essas pessoas não. Essas pessoas, como nascem com o lobo frontal, que é o grande maestro da orquestra cérebro, que coordena a quantidade de pensamento que eu tenho, na velocidade de pensamento que eu tenho, ele nasce funcionando menos. É como se fosse um carro que veio com a pastilha de freio um pouco desgastada. O que acontece com uma pessoa assim? Ela pensa mais rápido, numa velocidade maior. Então, ela se perde nos seus pensamentos. Não viu que eu agora há pouco falei? O que eu estava falando, Exato. Vilela? Porque um pensamento já estava levando o outro. Entendi. Exatamente. Então, não é uma desatenção, é uma dispersão. É um excesso de informação e de conexões para assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não anoto as minhas ideias, se perdem. É como, vamos fazer uma analogia com navegar na internet. É como se abrisse várias janelas ao mesmo tempo de vários sites. E quando você fala, cara, o que eu estava pesquisando mesmo? Você começa a ver um assunto que te leva a outro, aí você vai ver o mapa da cidade, aí você vê, que legal isso aqui. Onde que eu estava? Quando você falou, né? Eu tô vendo o filme que eu vou ver. A gente fica tanto procurando que não vê filme. Não vê filme. Porque aí você vai ler a sinopse de um, a sinopse de outro. Então, todo mundo é um pouco assim. Tem umas pessoas que... Não, a mente o TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, para funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E para funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro, tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz no cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz você... Ela dá o tesão. Ela foca. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina para melhorar o seu funcionamento. Então, a gente busca comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o Gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele está editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Perde a noção do tempo. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele está sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é ao contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco. E no hiperfoco, olha que interessante, porque todo mundo fala muito das coisas ruins do TDAH. Realmente, no início... Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Porque esse cérebro, ele capota nele mesmo, né? Nos pensamentos. Mas tem uma coisa sensacional. Se você pensar, o que é uma ideia, Vilela? É um pensamento que se cruza com o outro. A interseção de dois pensamentos gera uma ideia. Certo, faz sentido. Né? Se você tem mais pensamentos, uma velocidade maior, você, na realidade, tem um congestionamento de pensamentos no cérebro. Um emaranhado. A sua possibilidade de ter mais ideias aumenta. Maior, claro. Estatisticamente,
você vai ter muita ideia idiota. Mas entre 100 ideias, uma vai ser criativa. Isso é maravilhoso. Eu me vi muito nessa situação. Quando eu tô criando piadas, é muita ideia idiota. Exatamente. Tem coisa que você fala assim, cara, isso é muito idiota, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar pras pessoas, entendeu? Tipo assim, eu tenho um grande amigo que trabalha comigo, que é o Alex, ele também é TDAH. Então tem coisas que a gente ria, que a gente fala, ninguém pode descobrir que a gente falou isso, porque isso é de uma idiotice. É assim, que é infalável. Aí ele ainda fala assim, não, os telefones estão desligados, nem a Siri vai ouvir. Você tentando ver uma coisa pra, né, pra pagar as contas, de repente vem pasta de amendoim na sua cabeça e você começa exatamente, a rir. Exatamente. Cara, agora, de onde veio isso? Agora, você também tem que entender o seguinte, se você tem esse cérebro turbinado, você vai ter 1 milhão de ideias. Se você treinar isso pra escoar... Outra coisa, anote. Uma pessoa que tem TDAH tem que ter um caderninho, porque as ideias chegam, se você não anotar, bicho... Vai embora, porque vem um outro turbilhão de coisas. Então, por exemplo, se eu não posso anotar, eu sou a louca que ligo pros amigos e falo, olha, anota essa ideia que eu tive aí, olha, você entendeu direitinho? Eu deixo o áudio pra todo mundo. Vou te dar uma dica que eu faço. Faz um grupo com você mesmo, tipo, e fica mandando áudio pra aí você. Eu não sabia como. Como foi? Eu botei o nome do meu grupo, Batutinha. Aí não achava mais o grupo depois. Também, Batutinha. Não, Batutinhas. Eu coloco notas mentais e fico mandando lá. Aí depois vai ouvir. Eu levei tempo pra fazer isso. Daí, mas tipo, qualquer coisa. Mas tem uma coisa, escrever é muito melhor pra gente. Isso Por quê? Tudo no cérebro é atividade cerebral. Atividade cerebral é pensamento. Todo pensamento o cérebro transforma em imagem. Escrever à mão é melhor do que digitar, não é? Muito, que doido isso. Muito. Por quê? Porque você... Olha só, o pensamento é um troço abstrato que tá aqui. Na hora que você escreve, primeiro, pro TDAH principalmente, você lentifica o pensamento e ele para de pensar em outras coisas porque eu tô escrevendo. Você tem um pouco de TDAH? Eu tenho, cara. Você acha que... Pra quem não tá vendo, ele mostrou um caderno e uma caneta. Tá respondido. Já tá respondido. Entendeu? Então, assim, eu recebo muita gente que vem pra mim e fala, meu filho tem TDAH. Eu falei, olha só, não tem TDAH mal. TDAH gosta de bicho. Eu já pergunto, gosta de bicho? Gosta. Gosta de velho? Gosta. Né? E a gente é até ingênuo. A gente tem uma criança que mora na gente, vai morar a vida inteira. Eu tenho umas coisas tão infantis. Tipo? Colecionar os carrinhos da Batgirl. O quê? Você tem uma coleção? Pelo amor de Deus, manda essa foto depois pra mim. Vou. Da Batgirl, que era roxo. Que um Lincoln roxo, que foi feito em 1950. Que legal isso! Olha, festa fantasia... Vê se acha a foto do carrinho da Batgirl depois pra gente. Aí. Coloca pra aqui na tela. Você vai ver. Coisas assim, bonequinhos. Mas isso o quê? Minions. Te dá prazer? Eu brinco com aquelas coisas. Tanto que, por exemplo, criança vai na minha casa, eu já tenho sobrinho neto. Parece a Disneylândia. Aí eu tenho aquelas coisinhas, aquelas luzes que a gente usava em boate. Sei. Aí as crianças chegam lá em casa, eu apago as luzes, aí tem aquelas fumacinhas que solta. Aí minha mãe fica assim, é surreal. Aí eu faço rave com as crianças na cama, pulando. Tchan, 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 tchan. Aí as crianças assim, titia é muito doida. Titia é muito doida. Cara, eu me divirto em festa de criança. Porque eu vou pra recreação. E como que é feito o diagnóstico de TDAH? Eu tenho um filho de 4 anos, ele vai fazer 5. Como que eu sei se ele tem ou não? Calma. A gente começa a ver ali, porque até 4, 5 anos, a criança ainda não teve o primeiro grande amadurecimento cerebral. Tá? Você pode explicar pra gente como que é o cérebro da criança? Como que ele desenvolve? Vamos lá. Até 4, 5 anos, essa altura aí, o cérebro ainda não tem uma coisa chamada individualização. O que significa? Pro teu filho, ele ainda é você, a mãe, a avó, a babá, todo mundo que ele convive. Assim? Ele não se sente um ser único. Eu queria entender isso, porque parece mesmo isso. Mas é isso. Por exemplo, se você estiver fazendo cocô, e teu filho atende o telefone. Hoje não, porque não tem mais telefone fixo. Mas vamos supor que ele atende o teu celular. Tá tocando, ele atende. Aí fala assim, eu queria falar com o Vilela, tá. Ele não pode. Por quê? Tá fazendo cocô. Papai tá fazendo cocô. Isso. Por quê? Porque pra criança, o que ele vê, todo mundo vê.
Ele é o grupo. Ele não entende que ele é ele, indivíduo. O cérebro dele ainda não teve o primeiro grande amadurecimento. Mas ele já tem vontade própria. Eu quero fazer isso. Sim, eu quero assistir aquilo. Ele está começando a formar essa identidade. Sabe quando ele vai descobrir que ele é ele? Quando ele começar a mentir e perceber que vocês não notaram. Ele não mente, ele não consegue ainda. O dia que ele falar assim, você chegasse... Como é o nome do teu filho? Noah. Noah. Você pegou uma... Acabou com isso aqui. Só tinha ele. Você pegou... Não. Quem foi? Foi a Maria. Aí você, putz, eu tenho que falar com a Maria, que se ela quiser, eu vou comprar um pote, eu dou pra ela. Não precisa fazer isso. Você sai, ele vai fazer assim. Por que ele não faz isso ainda? Porque ele ainda... Ele acha que eu vou descobrir... Porque ele acha que o que ele pensa, você vê, a mãe vê. Ele ainda não tem individualização. Que legal. É lindo. Por isso que eu digo que quem tem filho, você tem que aproveitar porque você é o mundo dele. Por isso que uma separação nessa fase é terrível de pai e mãe. Porque a criança sempre vai achar que ele estava metido naquela confusão. Entendi. Que ele foi culpado pelaquela separação. Porque ele estava naquele bolo. E o que aconteceu que ele não fez a parte dele? Então, vamos lá, o cérebro, então... Tem esse primeiro amadurecimento. Aí vai pra eu sou um indivíduo. Eu sou um indivíduo. Aí ele começa aquela fase que ele começa a ter os amiguinhos. Aí, pai, não me pega não, pai. Não sei o quê. Bom, aí não quer que deixe na frente da escola, deixa um pouquinho pra cá. Não me mas quando tá com você, dá beijo, abraça. Mas aí, tipo, não, pai, na frente lá das minhas amigas. Não fala isso, já tá dentro do corno. Não, calma, ele... Chegar nessa fase, meu Deus. Aí vai para adolescência, que é aquela hora que... É separação total. Porque precisa. Porque olha só, faz parte o cérebro ali, ele vai se preparar para ser adulto. Então ele tem que desconectar daquilo que até então era o mundo dele. Entendi. É horrível. Porque ele vai para o grupo. E aí é nessa hora que tudo que o pai e a mãe falar tá errado. E você tem que deixar. Porque depois volta. Porque ele tá querendo ser aceito por um grupo... Porque ele precisa validar que ele pertence a algum grupo. Entendi. A questão é que hoje nós temos grupos muito nefastos. Isso que é o grande problema, né? Perigo, né? Então, o grande barato, eu falo para os pais, seleciona um grupo bacana para o teu filho, traz na tua casa, vê quem são os bacanas, exato, né? Traga mais. Né? Porque hoje as crianças são levadas para uma festa, os pais deixam lá, pegam 3 horas depois. Antigamente a gente ia pra festa, levava as crianças, ficava vendo. Aí a gente via qual era o coleguinha que mandava melhor, né? Que tipo assim, era cuidadoso com a outra criança. A gente hoje desconectou disso, né? Então assim, para você dizer que uma criança tem TDAH, aí nesse primeiro grau de amadurecimento, você tem que ver uma inquietação maior. Ele fala numa velocidade que você entende porque você é teu filho. Mas se alguém for falar, não entende nada do que ele está falando. É porque durante muito tempo você sabe se ele quer água. Você sabe tudo. Agora, ele vai falar com alguém, ele vai pulando as palavras e a mãe sabe, todo mundo sabe. Mas o coleguinha fala assim, não entendi nada que você falou. Porque a velocidade do pensamento dele é muito maior do que a capacidade de expressar a fala. Isso em relação à fala, em relação a escrita ações, pior ainda. Atividades. E na atividade, o que acontece? A inquietação não deixa ele esperar numa fila. Aí ele começa, tipo assim, é mal educado. Ele no jogo, quando perde, tipo, não quero mais jogar. Eu vou sair. Porque aí ele já quer ir para outra brincadeira. Então, o pessoal do time... Eu me lembro que tinha um menino, o Matheus, que ele falava, tia, ninguém me aceita. Olha lá. Meu... Olha esse carro. Eu tenho um amor por esse carro. Deixa ele ponta cabeça mesmo. Eu tenho um amor por esse carro que você legal. Não imagina. Que carro que é esse? Você falou o modelo? Qual é o modelo? Não, Lincoln não. Corvette. 59, se eu não me engano. 1959. Cara. 57. Foi criado Corvette. Só para Batgirl. Eu adoro Batgirl. Tenho mania de Batgirl. É a minha fantasia sempre quando tem festa fantasia. Tem essa fantasia assim, roxa? Olha tem, que legal. Roxa e a capa amarela. Com essa... A moto, né? Tinha moto também, roxa com amarelo. Roxa com amarelo também. Entendeu? Então, assim, isso é um lado bem TDAH, assim. Que eu espero que fique ali. Até os 80 anos. Não faz mal pra ninguém também. Então, o que acontece? Aí você vai ver que ele é mais inquieto, a velocidade, ele esquece as coisas.
coisas. Então, ele, tipo assim, ele deixa a mochila num lugar e vai embora, o celular no outro, entendeu? Então, aí depois vem a impulsividade. Por que impulsividade? Porque ele também não filtra o impulso. Então, às vezes, ele fala uma coisa com você, depois ele se arrepende profundamente. Então, por exemplo, uma criança TDAH adora bicho. Quando ele machuca um bicho, nunca é por intenção. Às vezes ele está fazendo uma brincadeira. Está banado. Aí quando ele machuca o bicho, ele fica arrasado. Você vê a criança chorar, assim, de tipo, eu não queria. Mas é bem diferente de outro tipo de funcionamento. Essa hiperatividade, ela também... É mental. Ah, não é física? Existe a condição sine qua non para você ter um TDAH é hiperatividade mental. Excesso de pensamento. Numa velocidade maior. Agora, existem casos que você acompanha a hiperatividade mental com a física. Nos meninos predomina esse tipo, né? A mental com a física. Nas meninas, entre aspas, predomina o desatentivo puro, que é só hiperatividade mental. Aquela criança que está na aula, não dá trabalho nenhum para o professor, mas em compensação viaja o tempo inteiro, né? Então, mas a maioria hoje é combinado. Tem tanto a hiperatividade, porque os estímulos são muito grandes. Aí tem uma opção de criança que não era TDAH, aí vamos supor, numa determinada época, virou. Não se vira. O TDAH legítimo... Já é. Já é. É um tipo de funcionamento cerebral. Ele não vira. Talvez só se evidencia mais ou você prestou mais atenção, mas ele já estava lá, né? Com o tempo, a tendência é ele criar mecanismos para controlar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu me lembro quando eu ia ao cinema, eu ficava batendo a perna. Tá. E as pessoas olhavam para trás e eu não entendia, porque tanta gente olhava para trás. Aí um dia, o meu primeiro marido chegou, Ninha, porra, não dá, cara. Um dia eu vou apanhar aqui, porque as pessoas olham, mas o que eu estou fazendo? Esse movimento... Eu fazia aí, e por quê? A inquietação das pernas. O excesso de pensamento é uma que descarrega na perna. Então, por exemplo, se você me encontrar numa coisa, eu me acalmo agitando a perna, balançando a perninha. Perninha nervosa. É uma forma de extravasar. Então. É uma forma de extravasar o excesso de pensamento, de atividade elétrica. Já que não necessariamente é uma coisa ruim, como a gente usar isso para o bem da criança ou do adolescente? O que faz? Eu acho que existe uma coisa. Eu acho que existe uma coisa. Toda vez que eu explico para uma criança que ele tem na cabeça, se ele for mais de campo, eu falo que ele tem um cavalo maravilhoso, mas que é indomável. Entendi. E que ele vai ter que domar o cavalo. Ou se for mais de máquina, eu digo que você tem um motor de Ferrari, mas a Ferrari você pode capotar muito mais fácil do que um Audi. Ah, tá, tia, e aí? Falei, você vai ter que ser o mecânico do teu cérebro. Você vai ter que dominá-lo. Isso ajuda demais. Porque, assim, eu nunca trato se não tem sofrimento. Se a criança não está sofrendo por alguma coisa, se sentindo inferior, se sentindo burro, eu não trato. Se a criança chega para mim, tia... Sou feliz assim. Eu sou feliz, está tudo direitinho, só minha mãe que reclama. Aí eu oriento os pais, tipo assim, vamos fazer atividades que melhorem, vamos fazer neurofeedback, que é um treinamento. O neurofeedback nada mais é do que ligar o cérebro da criança no computador, programar uma série de joguinhos que vai fazer com que ela comece a dominar o seu cérebro através das ondas elétricas do cérebro. Então, para a criança é muito lúdico, porque ela é uma ginástica cerebral. Então, assim, para a criança, em geral, elas adoram fazer esse tratamento. E que funciona mesmo. Tá. Agora, se é uma coisa que a criança está mal, me sinto burro, não sei o que lá, a gente faz medicação. Não acompanha, a gente faz medicação, porque é uma mudança. Quando você acerta a medicação, você não... É químico, então? É químico, porque a dopamina é química. Porque o que faz funcionar o lobo frontal é a dopamina. E tem uma coisa no TDAH... que a dopamina, ela é que coordena, né, o combustível desse filtro. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Certo. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga.
O que é droga? É tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Por isso que droga dá prazer. O dia que você falar assim, capim-limão, eu tomo e me dá um barato, é droga. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem drogas em substâncias, você tem drogas em comportamentos, tem comportamentos que fazem você, por exemplo, vício de pornografia é um comportamento, mas que libera dopamina. Também libera dopamina. Vício em alguém, a paixão é um momento de vício no outro, também libera dopamina. Por isso que na paixão você tem um tesão inesgotável. Né? Agora... Chocolate nem tanto. Chocolate é as comidas mais calóricas que misturam gordura com amido são mais de dar essa liberação. Entendi. Entendeu? E mais também de fazer um pico alto de glicemia, de glicose, que aí dá um certo barato, mas também baixa muito rápido. Por isso que o açúcar dá dependência. Não tenha dúvida. Então, isso é dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina. De liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, é assim? Tá tudo fazendo sentido. É como se alinhasse. Nossa. E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. Então, mas se não tivesse informação, né? Se não tivesse informação. Porque assim, aí meus pacientes falaram assim, mas eu fiquei bem. Eu falei, sim, mas o problema é que isso vai esgotar. Porque a droga não produz dopamina. Ela vai lá, é como se fosse uma laranja. Ela vai lá, espreme, e você tem aquele caldinho na hora. Você pega só o caldo da dopamina. Chega um ponto que não vai ter mais. Você espreme. Espreme não sai, você só vai ficar com ruim. Entendeu? Você vai ficar com a ressaca. Aí quando você explica isso... O cara fala, eu entendi. Então vamos arrumar uma outra maneira de mexer na minha dopamina. Mas se essa informação não é dada cedo, ele vai. Vai. E se afunda, né? Ele afunda. Caramba. Você que é um cara assim, Lene, tem alguma dúvida antes da gente mudar de assunto? O Lene era hiperativo só mental ou físico também? A sensação que me dá é que você é mais mental. Eu tenho um pouco disso. O que me alinha um pouco é a música. Quando eu tô tocando, aí eu consigo... Mas ele não é físico não, é só mental. Você é daquele que... o que é basicamente só mental, a hiperatividade mental é muito maior. É? É. Então ele deve ter momentos de exaustão. O Lene deve ter momentos... Porque, por exemplo, o TDAH ele não deprime como depressão, assim... Ai, mundo cruel, papapá. Não, ele deprime de exaustão. De ansiedade, não é? Não, de exaustão. É como se esse cérebro cansasse. Imagina aquela tempestade. Aí chega uma hora que você deve ter cansaço até de falar. É verdade. Eu, quando estou muito cansada... Exatamente. Eu, quando estou muito cansada... A minha mãe me conhece, ela me liga. Minha mãe está com 85 anos. Minha mãe é totalmente hiperativa, então a gente... Bate legal. Nasci no mesmo dia que ela, 31 de março. E parto normal. Nossa! Né? Mesmo dia que a sua mãe... Mesmo dia, literal. E ela me liga, oi filhinha, não sei o que. Quando eu tô bem, eu falo, oi mãezinha, É sempre assim. Quando eu falo, oi mãe. Aí ela, você tá bem? Aham. Minha filha vai dormir. Não tá vai dormir. Ela sabe que não tá afim. Você tá exausta. Você tá trabalhando muito. Eu falei, tô mãezinha, dorme. Amanhã a gente se fala. Ela sabe exatamente o time. Mas não é que eu não esteja. Chega uma hora que é como se fosse uma Land Rover, por exemplo, tração nas 4 rodas, no meio da lama, mas eu acelero e não sai. E a roda tá girando em falso. Exatamente. Nossa. É exaustão. E muitos confundem isso como se fosse depressão. Mas não é. Um TDAH, ele tem um prazer de viver, ele tem uma inquietação. É isso que eu falo, como você, para a pessoa saber em casa qual é a diferença entre TDAH e depressão, para você saber o TDAH ele pode até ter sintomas depressivos, mas é de exaustão.
Porque o TDAH, ele tem uma natureza de inquietude, de curiosidade, tudo fascina, as cores, a gente gosta dessa coisa, assim, multiverso de informações. Caótica, isso acalma, gente. Né? Velocidade, por exemplo. Eu me lembro que quando eu era bebê, meu pai falava assim, você não... Estava muito agitado, eu dava uma voltinha de carro, na metade do caminho você já estava dormindo. Olha só. Porque tudo que é veloz, tudo que assemelha a velocidade do cérebro, acalma o cérebro.